Na página. 155. Bom dia de novo, pessoal. Estou vendo alguns rostos novos aqui. Primeira vez que vocês vêm aqui no KPG? Sim, Vocês estão juntos, não? sim. Sim? Eu já vi umas 2 vezes. É? Ah, que bom. E a primeira vez que você vem aqui, primeira vez que você entra em contato com o budismo, não? É? Você também não? Eu frequento lá em São Paulo, Jardim do Barro. Ah, sempre tem alguém que crama a nossa vinda, assim, né? Provavelmente ele que puxou você. Seja, sejam bem-vindos. Como é teu nome? Joaquim. Joaquim? Tereza. Tereza, sejam bem-vindos, viu? Você é de São Paulo, Joaquim? Não sou daqui mesmo, É? mas eu morava lá, eu entrei em contato lá Ah, tá bom. e aí continuo frequentando. Maravilha. E vocês? Meu nome é Danilo, eu sou de Goiânia originalmente. Ah, Acabo de voltar do Nepal, onde eu morei um ano, que ótimo. e agora tenho vindo a Brasília com frequência. Ah, que bom, que bom. E você também pratica budismo? Já? Tem alguma relação com algum grupo? Depois eu posso comentar. Ah, opa, mistério. E você? Meu nome é Isadora, é a minha primeira vez aqui. Eu faço parte de uma escola iniciática aqui no Brasil. Aí eu tenho contato mais próximo. Com budismo? Tá bom, sejam todos bem-vindos, tá bom? Bom, para vocês que estão chegando agora, uma pequena introdução. A gente, aos domingos aqui, estuda com os lamas vinculados aqui ao KPG diferentes textos clássicos do budismo, né, textos sagrados. Agora, em março, a gente vai retomar um texto que nós estamos estudando ao longo de um ano já, que é o texto Ornamento da Preciosa Liberação do Gampopa, que é um grande mestre do budismo tibetano do século XI, aí que organiza, de certa forma, de uma maneira bastante didática, os ensinamentos do Senhor Buda, num texto Lanhin, né? Um texto ah, que coloca, de certa forma, uma perspectiva gradual de compreensão e prática dos ensinamentos do Senhor Buda, né? Do Dharma, do Buda Dharma. Então, a gente já está estudando ele há algum tempo, ah, mas eu tenho certeza que, até pela natureza do capítulo que a gente vai entrar hoje, vocês não vão ter dificuldade de acompanhar. Esses ensinamentos são sempre gravados, né? A gente faz eles de forma híbrida, então os capítulos anteriores estão disponíveis no site do KPG, no YouTube, assim como os ensinamentos dos outros lamas também, do Lama Drimé, que está estudando o Taratantra Shastra, da Lama Pelmo está estudando o Dhammapada, e as práticas com Lama Sonan também, que são feitas ao longo da semana e aos domingos. Isso tudo fica disponível no nosso site. Ah, e tá no YouTube, então vocês podem acessar também, tá bom? Então, como eu estava mencionando para vocês, a gente parou, a gente viu já no texto do Gampopa a natureza de Buda, que é a primeira parte do texto do Gampopa. Depois a gente viu a preciosa existência humana, ah, o mestre, né, o guru, o amigo espiritual, ah, como sendo uma condição de prática, a preciosa existência humana como sendo o melhor suporte para se praticar o caminho do Dharma, né? E aí a gente adentrou, então, nos 4 antídotos contra as 4 formas de apego ah, ao samsara, né? Como sendo aqui o método ensinado pelo professor para se alcançar um estado de consciência livre de sofrimento, né? Buda, como a gente sempre costuma enfatizar, Buda não é um Deus criador, Buda é um estado de consciência.
Sangye. Sang significa desabrochado, sang significa purificado, gye desabrochado. Então, a partir da própria experiência de vida do príncipe Siddhartha, que provocado diante de experiências de realidade marcadas pelo sofrimento e inquieto em relação à perspectiva de poder transcendê-los, ele sai em busca de uma resposta para essa condição inexorável da nossa existência e encontra uma resposta para isso, né? A gente sempre costuma dizer, o budismo tem uma perspectiva bastante pragmática mesmo. Buda não saiu para fundar uma nova escola de filosofia, um novo modelo de pensamento. O príncipe Siddhartha tinha uma inquietação muito tangível, as experiências de sofrimento e como fazer para superá-las. E ele, então, depois de passar um tempo meditando, assumindo um certo ethos, né, e uma conduta de prática, ele alcança um estado de consciência livre de engano, livre de sofrimento. Como, né? Como ele supera, portanto, as experiências de sofrimento a partir de um estado de consciência, a partir de uma condição de lucidez inata, e a gente viu isso quando a gente falou da natureza de Buda, essa condição esse estado de consciência capaz de conhecer a realidade tal como ela é. É, é uma, é um, é uma questão, portanto, de natureza ontológica, né? E ele vai trazer um como. Qual é a epistemologia do Buda? Como conhecer a realidade tal como ela é, como meio de transcender as experiências de sofrimento. E é isso que ele vai compartilhar nos seus ensinamentos. O capítulo que a gente vai ver hoje fala sobre Dungyel, em tibetano, que é sofrimento. Quando a gente fala do método ensinado pelo Sr. Buda, apresentado aqui de uma certa forma didática, como eu falei para vocês, pelo Gampopa, que é um grande mestre da linhagem Karma Kagyu, a partir dos 4 apegos, 4 antídotos contra as 4 formas de apego em relação ao samsara. O primeiro antídoto, né, o primeiro apego é o apego a essa vida. E o Gampopa, então, no capítulo anterior que a gente estudou, ensina a meditação sobre a impermanência e morte. E aí a gente se aprofundou, então, sobre a perspectiva de transitoriedade e impermanência de todos os fenômenos compostos, como uma forma de, aos poucos, entrando em contato com a natureza dos fenômenos, desenvolvendo uma relação não de indiferença, não de insensibilidade às experiências da vida, senão a partir de uma perspectiva lúcida, como eu falei para vocês, olhando para os fenômenos a partir do que eles de fato são, desenvolvendo uma condição de maior lucidez, portanto, que aos poucos vai transformando a nossa maneira de lidar com a realidade, lidar com as experiências da vida e daí por diante. E ele, então, ensina, né, de uma maneira mais, num primeiro momento parece mais discursiva sobre a natureza dos fenômenos, mas convidando aqueles que estão estudando o texto a colocar isso em prática, né? Para além de uma reflexão só teórica sobre os fenômenos, como eu faço para mudar a minha forma de me relacionar com eles a partir desse caráter transitório das experiências da realidade. Então, esse foi o primeiro antídoto contra a primeira forma de apego, né? Apego a essa vida. Meditação sobre impermanência e morte. O segundo antídoto é em relação ao apego aos prazeres do samsara. E aí o Gampopa vai ensinar a meditação sobre o sofrimento do samsara e a lei de causalidade, né? E aí quando ele vai até esse ponto, para quem já tem mais familiaridade com o caminho gradual do budismo Vajrayana, aqui quando chega no capítulo 6º, ele praticamente esgota o tema das preliminares comuns, ou os 4 pensamentos que afastam do samsara, né? A preciosa existência humana, a impermanência, lei de causalidade e insatisfatoriedade do samsara. É uma outra maneira de você apresentar
esses ensinamentos do Sr. Buda a partir da perspectiva gradual, né? Sempre o praticante é convidado a fazer uma meditação, uma reflexão sobre as preliminares comuns ou esses 4 pensamentos que afastam o praticante do samsara. Mas aqui, na sequência dos ensinamentos do Gampopa, ele apresenta, então, a meditação sobre o sofrimento do samsara e sobre a lei de causalidade como sendo antídotos para a maneira apegada com que nós nos relacionamos às experiências prazerosas do samsara, tá? Até aí tudo bem, gente? Até aqui a gente só está fazendo uma revisão para ir colocando todo mundo no mesmo nível, tudo bem? Bom, então, como o Gampopa apresenta esse... A gente tem um texto aqui no KPG que é uma... Na verdade, ele é um 3 em 1, aqui é um compo, né? Esse texto aqui, ele organiza, e ele está disponível no site do KPG, acho que também na lojinha, ele organiza aqui os ensinamentos... 2 ensinamentos Lanrim, né? O Ornamento da Preciosa Liberação do Gampopa, Palavras do Meu Mestre Perfeito, do Patrul Rinpoche, e alguns ensinamentos do Kalu Rinpoche, que é o mestre a quem nós estamos vinculados aqui. O nosso centro é um centro da linhagem Champa Kagyu, o detentor da nossa linhagem é o Kalu Rinpoche, precedente Kalu Rinpoche, que está naquela foto ali atrás, deu também alguns preciosos ensinamentos que também estão organizados nesse texto aqui. Ah, mas, em particular, quando a gente entra no capítulo sobre a meditação, né, a meditação sobre o sofrimento de Sansara, a gente explora um pouco mais o texto do Gampopa, porque o texto do... Não, não em virtude somente disso, a proposta que é estudar o texto do Gampopa, mas é porque o Gampopa ele pega um pouco mais leve nesse capítulo do que o Patrul Rinpoche. O Patrul Rinpoche, quando vai falar sobre o sofrimento do Sansara, e é um dos sofrimentos do Sansara, que é o sofrimento do sofrimento, ele vai fazer a descrição dos 6 reinos ou planos de existência, né, que estão representados naquela roda do Dharma que está ali atrás. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, de uma maneira bastante descritiva, ah, e algumas pessoas não dão muito conta de lidar com esse ensinamento, porque é, porque ele é muito detalhado e muito claro em relação às experiências de sofrimento dos 6 reinos de existência. E como a gente está falando aqui, né, que a perspectiva do caminho ensinado pelo Senhor Buda é passar a lidar com a realidade com lucidez, com clareza, a partir do que ela de fato num sentido relativo e num sentido último, é, não dá para esconder de fato a, a magnitude das experiências de sofrimento que existem no Sansara, né? É, o Kalu Rinpoche, no livro, num dos livros que estão disponíveis em português, ele falava que num determinado há um precedente Kalu Rinpoche, né? Lá nos anos 70, ele comenta, né, que quando, uma vez dando esses ensinamentos sobre o sofrimento de Sansara, ele foi indagado por uma senhora muito, muito educada, muito distinta, né, dizendo, mas, Rinpoche, os seus ensinamentos são tão profundos e tal, por que que o senhor vem falar, por que que o senhor vem trazer a descrição dos infernos? Uma descrição tão mórbida, tão negativa, tão dura da realidade. É, e o Rinpoche dizia, não, mas isso é parte da descrição dos ensinamentos do Senhor Buda, da descrição da realidade, é importante entrar em contato com isso, até como de uma maneira didática, para não perder de vista o propósito da meditação sobre o sofrimento do samsara, não sobre uma perspectiva de enaltecimento do sofrimento por si só. Ah, no budismo não existe a perspectiva de uma salvação, de uma liberação por meio do sofrimento. Ah, diferentemente de outras tradições onde a prática do sofrimento por si liberta, como uma forma de purgação, né?
Não existe a perspectiva da autoflagelação no budismo como uma prática que te leva à liberação em si, mas sim a perspectiva de olhar para as experiências do samsara e enxergar a natureza de sofrimento como uma maneira de lidar com a realidade tal como ela é. Entendam? Então não é, sim, para que eu possa de fato desenvolver a habilidade de me desapegar das experiências do samsara, eu preciso entrar em contato com aquilo que ele é em essência, porque no primeiro giro da roda do Dharma, o que que o Buda vai dizer? O ciclo de renascimentos, o samsara é sofrimento, o ciclo de renascimentos é insatisfatório. Ele faz um, uma fotografia da realidade. O samsara é sofrimento. Esse ciclo de renascimentos ele é insatisfatório. Ele vai dizer a causa do sofrimento, na perspectiva mais theravada, é o desejo, numa perspectiva mais mahayana, é a sabedoria, mas a gente pode colocar aqui a causa do sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. E aí ele vai dizer na terceira nobre verdade, mas é possível cessar essas experiências de sofrimento, que pareciam ser inexoráveis antes dele, na condição de príncipe, né? Lidar com a realidade pareciam ser insuperáveis. Como lidar com a experiência do sofrimento da morte, da doença, da velhice e daí por diante, condições naturais da nossa existência humana? Isso parece ser algo. Todo mundo morre, todo mundo envelhece, todo mundo invariavelmente experimenta uma situação de sofrimento. Como superar essas experiências de sofrimento? E aí, na quarta nobre verdade, o Buda vai ensinar o caminho. Veja, a gente fala aqui em sofrimento, então, é, eu trago sempre. Quem já me conhece há mais tempo já me viu aqui trazer a minha mãe para os ensinamentos, né? A última vez que eu dei ensinamento lá em São Paulo, que eu fui dar o refúgio, a minha mãe estava junto também. Aí o Alex, que está aqui, está em casa, né, Alex? Eu vi que você está por aí. Ele falou assim: Nossa, essa é uma experiência premium de ensinamento com o Lama. Ele traz a mãe junto, ótimo, né? Vamos sair, a gente foi almoçar junto e tal. Minha mãe sempre fala assim: Bruno, eu acho pesado essa história que o budismo fala que tudo é sofrimento. Mas tem tanta coisa bonita. Eu, como mãe, sempre fui tão feliz e tal, não sei o quê. Eu estou enfatizando essa perspectiva porque aqui não se trata simplesmente de uma visão pessimista da realidade. Mas a partir do caráter, não só ele, mas a partir do caráter transitório das experiências que a gente tem na vida, como sendo um dos aspectos da natureza de sofrimento, a gente vai experimentando um caráter de insatisfatoriedade, de incompletude, uma sensação de que falta algo. Se não houvesse de maneira mais ou menos sutil, vocês não estariam aqui hoje. Se existisse uma sensação de completude, onde tudo tal como é já é perfeito, como uma mente plenamente desperta conhece a realidade, qual o sentido da buscar o quê? Qual o sentido da onde haveria espaço para interrogação? É, Dada a nossa natureza confusa de lidar com a realidade a partir de uma perspectiva delisória, tomando ela por aquilo que ela não é, eu sinto sempre uma sensação de que falta algo. E é disso que nós estamos falando aqui. Olhar o sofrimento a partir dessa perspectiva é o que a gente vai fazer um pouco ao longo do dia de hoje e provavelmente do próximo domingo. Então, por que eu estou fazendo toda essa introdução para vocês? Porque o Gampopa, ao apresentar o tema do sofrimento, apresentar, né, os ensinamentos do Senhor Buda dessa maneira didática, ele vai falar dos três tipos de sofrimento, né? Sofrimento em formação, sofrimento da mudança, e o sofrimento do sofrimento, digamos assim, né? Sofrimento em formação, sofrimento da mudança e o acúmulo de sofrimentos ou sofrimento do sofrimento. Esse primeiro sofrimento que ele descreve
E aqui já fazendo uma provocação para os nossos amigos que estão no curso de tibetano. Duje ki ni dungyel dan. Dungyel significa sofrimento. Então, Duje ki ni dungyel dan, Deshingir wei dungyel dan, Dungyel gini dungyel te. Dungyel, sofrimento. Duje ki ni, duje é a palavra que a gente usa do dia quando a gente vai falar dos 4 agregados, o agregado da formação, né? Forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Quando se descreve os 5 skandhas, né? Do dia significa é algo, por isso que é chamado sofrimento em formação, é algo que está num certo estado de latência. Quando a gente vai falar nos 5 skandhas, que é uma maneira de descrevendo, né, de uma maneira sutil a realidade, vai se falar em forma, sensação, boa, ruim e daí por diante. Percepção, uma certa capacidade de conhecer. Daí a formação mental, ela tem uma natureza, de certa forma, volitiva, assim, é um certo impulso em direção a algo e consciência. Quando a gente vai descrever, então, esse sofrimento em formação, ou esse sofrimento sutil, esse estado de latência volitivo, de se dirigir em direção a algo, imagine um ser que que morre e está no seu estado de devir, né? Onde ele começa de novo a experimentar uma nova condição de existência. Há uma certa potência num estado de latência marcada por hábitos e tendências das vidas anteriores. Nós estamos falando, portanto, de um estado de sofrimento, de uma natureza do sofrimento bastante sutil e que é descrita nos textos, né? O Gampopo vai falar aqui, esse sofrimento nos é apresentado a partir do momento em que tomamos posse de nosso corpo kármico. Na medida em que, então, essa existência passa a tomar algum tipo de forma, eu passo a experimentar, por exemplo, a experiência de um ser humano, eu nasço como ser humano, e aqui a gente vai entrar e sair das diferentes formas de sofrimento sem nenhum tipo de rigor aqui, porque eu acho que isso é importante para compreender. Quando a gente está falando dos 6 domínios de existência, né? Nós estamos falando dos reinos infernais, sobre os quais a gente vai falar mais hoje, dos pretas, dos animais, dos humanos, dos semideuses e dos deuses. A causa de renascimento numa dessas condições tem a ver com hábitos e tendências cultivados ao longo de existências e vidas e vidas e vidas. Então, como a gente recita no texto do Gampopa, a causa de renascimento nos infernos é o ódio. Cultivar uma atitude de ódio, violência e daí por diante, é um fator constitutivo de realidade. Basta, para a gente enxergar de uma maneira mais óbvia, a experiência de realidade de um sujeito apenado, de um sujeito que está preso. Qual é a experiência de realidade de uma pessoa que está encarcerado hoje no Brasil? Nos presídios aí comuns. Por que que uma pessoa... Vamos assumir que o nosso sistema prisional é um sistema justo, não comete iniquidades e daí por diante, tá? Isso é um capítulo à parte. Vamos assumir que uma pessoa ela é condenada e ela é presa por uma ação, por um ato que ela cometeu. E por isso ela responde por aquele ato da maneira como a gente se organiza aqui como sociedade, por meio de um sistema de justiça que coloca essa pessoa em cárcere. Aquilo é decorrência
de atos, hábitos, tendências cultivados ao longo. Vamos só colocar dessa vida, podem ser de vidas anteriores, na perspectiva budista, que faz com que ele cometa um ato e a consequência daquele ato é um encarceramento. O que uma pessoa encarcerada vai enfrentar em virtude da ação que ela cometeu? Um ambiente, uma condição muito difícil, de muita violência, de muito ódio, de muita raiva e daí por diante. Vejam que uma atitude mental, porque uma ação ela é sempre decorrência, por mais inconsciente que ela possa ser, é, de uma ação mental. Uma ação física, uma ação tangível, ela é decorrência de um processo mental. Vejam como o processo mental ele passa a constituir realidade. Né? Por causas e condições anteriores e daí por diante, eu desejo matar uma pessoa. Aquela ação começa a constituir uma nova realidade, eu tiro a vida de um outro ser, aquilo implica dor, sofrimento para uma série de pessoas e daí por diante. Existe um sistema que toma esse ato como sendo um ato gravíssimo, julga, existe todo um sistema envolvido naquilo e aquela pessoa é condenada. E aquilo vai construindo uma realidade para aquela pessoa. Uma vez eu encontrei um morador de rua, aqui em Brasília, se vocês ficarem atentos nas asas, vocês começam a reconhecer os moradores de rua. Tem um morador de rua perto do meu consultório, e um dia eu estava conversando com ele, porque eu reconheço ele sempre, e ele abriu para mim que ele já matou uma pessoa. Ele está em condição de rua porque ele matou uma pessoa já. E eu noto o inferno que aquela pessoa vive. Ele é um morador de rua, ele vive buscando comida no lixo, ele se sente perseguido constantemente por uma série de fantasmas reais, imaginários e daí por diante, por uma ação que ele cometeu. Da mesma forma, uma pessoa que está num sistema prisional e daí por diante, seja dentro ou fora da cadeia, há um inferno sendo vivido. Né? Isso vai constituindo uma realidade. Essa é uma experiência de sofrimento bastante tangível, manifesta. A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar do sofrimento no sofrimento, ao descrever as seis domínios de existência. É um sofrimento, porque é um tipo de sofrimento bastante sutil, bastante manifesto. Né? O sofrimento que a gente experimenta como humano. Eu renasço como humano, como diz lá o texto do Tirenzi, o desejo é causa de renascimento como humano. Né? Essa disposição fixada de lidar com a realidade, de eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, eu desejo, eu não desejo, daí por diante. Essa maneira fixada de lidar com a realidade, de certa forma compulsiva e daí por diante, que tem no componente do desejo sexual um marcador extremamente importante, é causa de renascimento, mas não único, é causa de renascimento como humano. E a gente, como humano, experimenta as experiências de sofrimento, como descreveu o Sr. Buda e daí por diante. Esses são sofrimentos, portanto, bastante manifestos. Sem perder esse fio condutor de que, ao final e ao cabo, eles são decorrências de um processo mental. Lembram que quando a gente vai descrever a realidade, ou quando a gente enxerga o caminho ensinado pelo Sr. Buda, sobre essa perspectiva ontológica de conhecer a realidade tal como ela é, com o que a gente quer se familiarizar? Com a mente, ou com a natureza da mente. Essas coisas estão absolutamente correlacionadas. A prática de meditação, Gomwa, é uma prática, Gom significa familiarizar-se. Familiarizar-se com o quê? Com a mente. Essa mente que constrói a realidade com a qual a gente se relaciona, porque ela tem um aspecto dinâmico. A mente, apesar de ser vacuidade, ela não é um nada. Eu conheço a realidade a partir das minhas faculdades sensoriais que ganham uma expressão manifesta na minha mente. Meu olho em contato com a flor produz uma consciência visual da flor. Assim que eu conheço a realidade.
O aspecto manifesto da mente produz consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, pensamentos, emoções e daí por diante. E ainda assim uma capacidade de conhecer a realidade tal como ela é. É essa lucidez que a gente quer cultivar para transcender as experiências de sofrimento. Como eu estou dizendo para vocês, portanto, é uma realidade marcada pelo sofrimento. Nós estamos saindo do caráter mais grosseiro do que a gente costumeiramente está é, acostumado a relacionar esse conceito de sofrimento e entrando para uma perspectiva mais sutil. Bom, o primeiro sofrimento ao qual a gente está fazendo referência aqui que o Gampopa traz é o sofrimento em formação, esse Dujekini Dunyel, que é descrito no texto. O texto vai dizer o seguinte: esse sofrimento nos é apresentado a partir do momento em que tomamos posse de nosso corpo kármico. Os seres comuns não o sentem do mesmo modo como quando estamos sob o domínio de uma dor violenta. Não sentimos uma leve dor de orelha ou em qualquer outra parte. Ou seja, ele está dizendo que é um tipo de sofrimento tão sutil que, dada a magnitude do sofrimento que eu experimento como humano, ele passa batido. Outro exemplo que ele dá é um cisco em cima da minha roupa. Eu não sinto esse cisco em cima da minha roupa. Mas um bodhisattva, alguém que já alcançou um nível de realização, ele vai sentir um incômodo como um cisco nos olhos. É aquilo que eu estava descrevendo de que há uma sensação, por mais que eu esteja absolutamente tranquilo e à vontade numa praia, com uma sensação de satisfação e daí por diante, sempre está faltando alguma coisa, né? O sol podia estar subindo atrás da palmeira, porque senão ele entra no meu olho e me incomoda. Tá um pouquinho de calor, a almofada nas minhas costas está tão bem colocada, tá nublado, o mar que costuma ser azul, verde, ele está meio cinza. Percebem que há sempre uma sensação de insatisfatoriedade? Porque se eu pudesse me relacionar com a realidade tal como ela é, não tem nada fora do lugar. A prática sutil ensinada pelo Buda vai dizer que as coisas são como são e como são perfeitas. Mas é a minha maneira de lidar a partir de uma lógica de dualidade, de que há um sujeito aqui, um objeto ali, e a partir daí as emoções perturbadoras de gosto, não gosto, podia estar mais para cá e para lá, e esse dispositivo volutivo de me dirigir ao fenômeno, ação, dre, e isso é karma. Karma significa ação. Faz com que essa roda do samsara gire interminavelmente. E ela é marcada porque esse é a segunda nobre verdade. A primeira nobre verdade do Sr. Buda, ela é marcada por um aspecto de insatisfatoriedade. Porque não se conhece a realidade tal como ela é. Então, esse sofrimento que é mais sutil, ele ainda é notado por aqueles que já alcançaram um nível de realização, os bodhisattvas, de primeira a 10ª terra. Mas ele é mais sutil. E para nós a gente praticamente nem percebe, porque eu lido com o perrengue do dia a dia como humano. Um cachorro, um animal, vive a condição de sofrimento de um animal que a gente vai descrever e daí por diante. Portanto, esse é um tipo de sofrimento que ele, por isso o nome diz, né, ele é um sofrimento em formação, porque ele, no momento em que eu renasço como um humano, ou um animal, ou um deus, ou um semideus e daí por diante, ele está nesse estado de latência e ele, de certa forma, tudo permeia pela minha condição ignorante de não reconhecer a realidade tal como ela é. Isso é uma expressão mais sutil de sofrimento que, como eu falei para vocês, invariavelmente passa desapercebida por nós. Mas que a gente entra mais em contato quando tudo parece estar no seu lugar e ainda assim há uma sensação de falta. Aquilo que, uma falta constitutiva. Eu sempre trago essa referência lacaniana, do Lacan. Uma falta que é constitutiva. Um desejo de ser que nunca se realiza em plenitude porque minha existência é finita.
E a partir dessa falta constitutiva, o sujeito se constitui. O sujeito como expressão da falta. Vejam que isso é intrínseco à incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é, porque num estado de lucidez pleno, o sujeito é só uma palavra, o eu. Esse eu é um processo de linguagem. Ele se constitui na relação com os objetos, com o outro. Mas ele é vazio de uma existência inerente em si. E é isso que escapa na nossa forma de estar na realidade. Esse é um sofrimento, portanto, bastante sutil e que é descrito no texto como sendo um dos 3 tipos de sofrimento que marcam o Sansara. Sansara não só como um locus, gente. E por que eu estou falando isso? Quando a gente for falar dos domínios de existência, a descrição que os textos trazem é de um lugar. Os infernos estão abaixo de Jambudvipa e daí por diante. Eles descrevem objetivamente essa realidade como um locus, mas não só como um locus, porque eu estou num templo, isso é um lugar. De certa forma, eu não posso abstrair tanto assim a ponto de imaginar que a realidade ela é insubstancial e ilusória a ponto de eu dizer, não, mas então tudo é relativo e é bobagem falar em lugar. Não, nós estamos num templo aqui. Isso, na maneira condicionada de lidar com a realidade, isso aqui é um lugar. Num sentido último, não faz sentido em falar sobre lugar e daí por diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em alguma medida, os infernos, os planos divinos, a condição humana, ela é descrita como um lugar, como um locus, mas a gente não pode perder de perspectiva esse caráter sutil e o aspecto manifesto, essa condição de criação mental. Portanto, eu só estou no Sansara porque eu não conheço, eu não me relaciono com essa realidade da forma como ela de fato é. Eu vivo Sansara. No momento em que eu percebo a realidade tal como ela é Nirvana. Sansara e Nirvana, portanto, não são coisas distintas como uma lógica de dualidade, mas estão diretamente relacionados na capacidade de ser, de estar, como as coisas de fato são. Então ele fala dos sofrimentos do Sansara, não percam isso de vista, assim, como Sansara como sendo uma condição mental confusa, Nirvana, iluminação e daí por diante, um estado de consciência capaz de conhecer a realidade tal como ela é. Então, essa maneira mais sutil que eu mencionei para vocês é descrito aqui no texto como sendo sofrimento em formação. O texto vai dizer: tomemos uma outra imagem. Um fio de cabelo sobre a palma da mão não provoca nem incômodo, nem dor, mas não seria a mesma coisa se ele estivesse no olho. As pessoas comuns já abrigam o sofrimento em formação, mas não o percebem como um sofrimento, enquanto que os seres sublimes, ou os bodhisattvas, sentem-no intensamente, como se fosse um cisco nos olhos. Essa é a maneira mais sutil de descrever um dos tipos de sofrimento do samsara. Sofrimento da mudança. No samsara, toda felicidade acaba em sofrimento. Tal é o sofrimento da mudança. Ele descreve aqui, né? O reino dos deuses é fonte de sofrimento, também aquele dos seres humanos. Mesmo sendo soberano universal do mundo dos homens, essa situação acabaria por se transformar em sofrimento, como constata a carta a um amigo. Mesmo depois de ter sido rei universal, voltamos a ser servos de Sansara. Se chegarmos a ter o corpo e as riquezas de Indra, o rei dos deuses, acabaremos por morrer e cair novamente nos mundos inferiores. Esse tipo de sofrimento que é descrito aqui, ele está diretamente relacionado ao caráter transitório e de impermanência dos fenômenos.
Por mais que eu experimente uma solução prazerosa e tal, ela em algum momento ela vai se transformar. Se não em vida, no momento da morte. E lembrem-se, esse é uma reflexão que a gente está fazendo como uma maneira de fazer um enfrentamento ao apego às experiências de prazer do samsara. Então ele vai descrever aqui esse caráter transitório das experiências como sendo algo marcadamente associado a experiências de sofrimento. Se eu sou capaz de lidar com esse caráter transitório das experiências de realidade, tal como eles de fato são, se eu sou capaz de me relacionar com essa flor por aquilo que ela é, né? Uma reunião de elementos, água, fogo, ar, em constante transformação, produzindo um fenômeno belo, mas em constante transformação. E consigo reconhecer a beleza que existe nessa flor desabrochando, mas no momento que ela murcha e morre, se eu desenvolvo essa maturidade de lidar com os fenômenos da realidade, onde está o espaço para o sofrimento? Eu não sofro porque uma flor murchou e morreu. Pelo contrário, eu aprecio a beleza da transformação. Entendem como é uma maneira de estar no mundo que faz com que o sofrimento desapareça? Não é um passe de mágica, não é um casuísmo ensinado pelo Sr. Buda, quando vai descrever que a maneira de conhecer a realidade tal como ela é a forma de transcender as experiências de sofrimento, entende? Mas se eu não tomo a realidade por aquilo que ela é, o caráter transitório me machuca. Eu amo meu filho. E imaginar a perspectiva de que ele está crescendo e que ele já não vai. Eu levando ele lá na escola, aí há umas 2 semanas atrás, fui chegando com ele na escola, sempre chegava de mãozinha dada comigo e tal. Semana passada ele já olhou, largou minha mão, papai, papai, tchau, tchau. Porque já estava chegando perto dos amiguinhos na escola. Ele já não é mais o bebê. Ele já não tem mais ele daquele jeitinho. E se eu não tiver maturidade de entender que ele está crescendo e que ele está virando um sujeito incrível, mas diferente daquela criança que eu tinha mais controle, que talvez trouxesse mais previsibilidade nas reações, se bem que uma criança com meses é meio imprevisível também, né? Mas enfim, se eu passo a lidar com o fenômeno da paternidade, com maturidade, entendendo o caráter transitório, onde está o espaço para o sofrimento em ver uma criança crescer? Bater cabeça, acertar, errar e daí por diante. Essa é a realidade tal como ela é. Se eu me fixo na realidade e quero que essa criança seja aquilo que eu projetei que ela seria pelo resto da vida, isso vai ser o quê? Causa de sofrimento. Porque não existe a maturidade suficiente para entender o caráter transitório dos fenômenos da vida. Existe sofrimento da mudança. Tá claro até aqui, gente? O terceiro tipo de sofrimento que ele descreve, e aqui a gente vai entrar então na parte punk dos ensinamentos, é o sofrimento do sofrimento. É a descrição das experiências de sofrimento mais tangíveis que a gente conhece naquilo que a gente nomeia como sendo a vida humana, ou a vida animal, ou a vida dos outros seres sencientes. Então, como eu falei para vocês, a maneira como o Sr. Buda ordena a descrição da realidade numa perspectiva cosmológica é por meio da descrição de 6 reinos de existência, ou 6 domínios de existência: o reino dos infernos, o reino dos animais, ou o reino dos pretas, o reino dos animais, o reino dos humanos, o reino dos semideuses e o reino dos deuses, ou domínio de realidade, né? Por uma lógica causal, por que que como eu mencionei para vocês, por que que um ser renasce numa condição infernal?
por conta de hábitos e tendências cultivados ao longo de vidas e vidas e vidas e vidas marcadas pelo ódio, pela violência, pela raiva irracional e daí por diante. Isso é causa de renascimento nos infernos. A avareza é causa de renascimento como um espírito faminto. E a gente vai ver aqui a descrição desses lugares. A ignorância, a, a maneira talvez mais primitiva ou mais simples de entender uma lógica de causalidade de uma maneira mais complexa é causa de renascimento como animal. É, o desejo é causa de renascimento como humano. A competição é causa de renascimento como um semideus. E o orgulho é causa de renascimento numa condição divina. Todas essas condições de existência sansáricas, do samsara, mesmo a condição extremamente prazerosa, divina e daí por diante, ela ainda não é o estado de Buda, ela não é um estado de consciência livre de sofrimento e daí por diante. Quem gosta de Senhor dos Anéis? Bom, lembre-se dos elfos. Os elfos estão numa boa, parece, né? Mas tem elfo que emburaca, porque se deixa levar por aquela condição, por aquele perfume, por aquela fragrância, por aquela paisagem linda e daí por diante, mas ainda tem ego, ainda tem eu. É, e no momento em que esse karma se esgota. Os maras, eles estão em que reino? Eu tenho dúvida no Moradinho. Então, assim, você pode ter, por exemplo, maras descritos como seres infernais, assim, como expressões. Quando se descrevem os infernos, por exemplo, tem seres que habitam esses lugares aparentemente como uma função de trabalho, assim, sabe? São eles que vão lá levar os seres para uma determinada situação de sofrimento e daí por diante. Então você pode descrever maras, por exemplo, como seres infernais, por exemplo. Como você pode escrever maras ah, ah, como espíritos zombeteiros, espíritos que te confundem, daí por diante. É, no final, de uma maneira sutil, maras são obstáculos. Maras são seres ou condições sutis ou pensamentos e daí por diante que te afastam do teu caminho. É, Mara, por exemplo, visita o Buda Shakyamuni no momento em que ele vai alcançar o estado de Buda e tenta ele, né? As filhas de Mara e daí por diante. São formas distintas de descrever a confusão mental, o obstáculo, mas existem seres que estão atrelados a essa condição, dependendo dos hábitos e tendências que eles mesmos cultivaram. Então você pode ter Maras habitando infernos, condições de pretas e daí por diante. Entende? Os pretos são os espíritos famintos? São. Então, como é que são descritos esses? Eu estava dizendo, né, as causas de renascimento, estava dizendo dos elfos, então. Então, é um ciclo. Como vocês veem naquela roda ali, o budismo, diferentemente de outras tradições, ele não apresenta um caminho evolutivo gradual. O budismo não tem essa perspectiva de eu nasço numa condição miserável e inexoravelmente eu progrido, evoluo e alcanço uma condição iluminada. O budismo apresenta essa realidade numa perspectiva cíclica, né? Assim, cíclica ou circular, digamos assim. Porque essa é uma pergunta que sempre me aparecia, né? Mas quem é que tá brincando comigo, então, que me jogou numa condição miserável e tá me assistindo chegar a uma condição evoluída? Qual o sentido dessa brincadeira? Assim, não há essa garantia, gente, de que é só uma questão de tempo, a gente vai. Não, assim, a descrição é que as magnitudes de tempo e daí por diante dão conta de que enquanto não se alcança a condição de conhecer a realidade tal como ela é, eu vivo
eu experimento uma realidade confusa em diferentes condições de existência. Agora, como humano, depois, como um animal, como um semideus, eu posso, nessa aparente sensação evolutiva, eu posso ter condições mais prazerosas e depois ter uma condição mais difícil. Um praticante, fundamentalmente, ele não vai enxergar o samsara ou a realidade sob a perspectiva um autêntico praticante, das condições mais ou menos prazerosas que eu posso desfrutar no samsara, mas as condições mais ou menos favoráveis para eu conhecer a realidade tal como ela é. Às vezes, uma condição extremamente confortável me gera uma certa indulgência e eu não faço aquilo que eu deveria fazer. A hora que eu tenho, por exemplo, quando a gente fala da paramita da generosidade, tem uma maneira, a forma correta de dar é dê quando você tem. Você não precisa acumular. Não, eu vou, a hora que eu fizer, tiver essa condição, e aí eu juntar um dinheirinho, aí eu vou ajudar aquela instituição de cada. Não, sim, é, dê de forma tempestiva, dê na hora que você pode dar. Então eu dizia uma vez para o meu irmão, né? Aproveita a condição favorável que você tem agora financeira, porque essa vida está te dando uma oportunidade incrível de praticar a generosidade. Se você aproveitar esse momento farto da sua vida e simplesmente tiver uma atitude de indulgência, de desfrutar dos prazeres dessa vida, o que você terá feito dessa existência humana, entende? Portanto, uma condição favorável, prazerosa na vida, ela implica, numa lógica de autorresponsabilização, uma questão fundamental que é saber o que você faz dessa condição favorável. Portanto, numa perspectiva, como eu dizia, de um autêntico praticante, aquilo que é mais ou menos favorável não é aquilo no samsara que me dá mais ou menos conforto e prazer, mas aquilo que me outorga condições mais favoráveis de perceber o incômodo do samsara e fazer algo a respeito, entende? Alguma parcela de sofrimento é importante. Por isso que é dito que a existência humana é a mais favorável. Por isso que a gente fala na preciosa existência humana. Porque a medida do sofrimento que a gente experimenta aqui me oportuniza a sensação de que tem algo errado aqui. Porque se eu tivesse em berço esplêndido, será que eu olharia para fora e tentaria entender melhor a natureza dessa realidade? O Buda precisou sair do palácio Siddhartha 4 vezes para se deparar com as experiências de sofrimento e falar: opa, tem algo errado aqui nessa história. Porque se ele tivesse ficado lá com o pai dele, o Suddhodana, e fosse o seu, digamos, sucessor no reino, ele não teria cumprido a sua missão, que era prevista por um dos astrólogos, né, que viu a criança e falou: não, ele pode ser um grande mestre. Um mestre para além de um monarca e daí por diante. Porque ele foi entrar em contato com o sofrimento que ele não estava acostumado dentro do palácio. E o que ele fez dessa condição? Ele se mexeu, ele falou: eu preciso encontrar uma resposta para isso. Então vejam, quando eu olho para o Sansara e vejo experiências infernais, humanas, animais, divinas e daí por diante, um praticante ele sempre se faz essa pergunta: essa situação é boa ou ruim nessa lógica de dualidade? Não. Essa situação, ela me aproxima ou me afasta do meu caminho de praticante? E às vezes a gente vai encontrar respostas que parecem meio paradoxais. Quando eu levo uma catracada da vida, quantos de vocês... Eu tenho as minhas experiências. Quantos de vocês passaram por chacoalhões da vida e com maturidade olharam para trás e agradeceram? Não tivesse sido esse tropeção que eu levei, eu não teria acordado porque estava acontecendo na minha vida. Então, veja, eu estava falando da paramita da generosidade, né? O momento de dar é o momento que você tem. O que você faz de uma condição favorável? Dê na hora que você tem, pratique a generosidade. Quando você é provocado
por um inimigo, por uma pessoa que te tira do sério, o que você faz dessa condição? Você responde na mesma moeda, você vai falar mal, você critica, ou você pratica paciência nesse momento? Quando a gente for ver a paciência a paramita da paciência, não é um jogo hipócrita. Eu agradeço o meu inimigo, que é o meu mestre, daí por diante. Porque ele escancara para mim, ele é simplesmente um espelho. Ele bota um espelho na minha cara, e na hora que ele me provoca, o que se manifesta no meu coração? Raiva, vingança e daí por diante. Isso não é culpa de ninguém. Isso é a maneira como eu lido com a realidade e eu protejo esse egão aqui, que não gosta de ser ofendido, que é cheio de pruridos. E é justamente ele que me faz errar no Sansara. Quando alguém me dá essa oportunidade, é uma oportunidade, não é fácil, mas quando alguém me dá essa oportunidade, o que eu faço dela? Eu retribuo na mesma moeda, eu ataco ou eu percebo, olha só quem está ferido aqui. Porque a consequência da ação negativa do outro, eu não preciso me responsabilizar por ela. A lógica de causalidade não pressupõe uma ação punitiva da minha parte. Não existe um juizão lá em cima fazendo uma contabilidade, você fez ações positivas, então você merece. Não. A lógica causal, ela se impõe. Aquele que pratica uma ação nociva, ele vai colher os frutos daquela ação. Cada um se vê com seus boletos na vida, gente. Eu não preciso eu ir lá e implicar. A vida se responsabiliza. Pode ser que não seja nessa vida. Precisa ser onisciente para entender o que de fato a gente está experimentando nesse momento na vida. Porque se eu olho por uma lógica causal mais curta, num espaço de tempo menor, às vezes as coisas parecem meio inexplicáveis. Mas isso, quando a gente fala da visão correta no budismo, as 10 ações virtuosas, a décima, ter uma visão correta, é simplesmente reconhecer o aspecto causal intrínseco à realidade. Portanto, se eu experimento alguma situação nessa vida é porque existe uma causa anterior. Eu posso não saber qual é, mas existe. Não existe causalidade. E sobre essa perspectiva, então, eu preciso desfrutar dessas experiências do Sansara, confusas, e fazer uma escolha. O que eu faço dessas experiências? Elas me afastam ou elas me aproximam da minha prática? De novo, aqui não é um culto à dor, o sofrimento, as experiências difíceis. Nada melhor do que estar num templo como esse num domingo e podendo escutar os ensinamentos do Dharma numa sociedade pacífica, tolerante, porque eu posso praticar minha tradição aqui no Brasil, pelo menos até hoje, né? Nem sempre foi assim. O Brasil já foi muito intolerante em relação às tradições. A história ensina demais, a gente precisa estar sempre consciente disso. Mas hoje eu desfruto de uma posição absolutamente livre para estar aqui escutando o Dharma, compartilhando com vocês e daí por diante. Como a gente tira proveito dessa existência humana? A gente poderia estar assando uma carninha agora, escutando um samba, tá em algum, mas a gente decidiu estar aqui, tentando entender a realidade tal como ela é e progredir no caminho. Portanto, vejam, assim, é bom estar numa condição favorável também. Eu não estou aqui só falando da condição difícil e dizendo, eu tenho que praticar a paciência e daí por diante. Vamos desfrutar das condições favoráveis e das desfavoráveis com lucidez. Isso é fundamental. A condição infernal, ela é extremamente difícil. Como ela é descrita? O Dharma, o Buda vai apresentar 18 tipos de infernos. 8 infernos quentes, 8 infernos frios, infernos vizinhos e infernos efêmeros. Qual é a descrição desses infernos? Eu trouxe aqui aquilo com que a gente consegue se aproximar mais quando eu me aproximo do sistema carcerário brasileiro, por exemplo, da condição de um morador de rua, de uma pessoa que está num abrigo, as pessoas que estão abandonadas nos hospitais psiquiátricos. A gente entra em contato com algo parecido com isso. Não é só uma abstração, entende, gente? Quem está em situação de guerra agora.
eu vi a descrição de um prisioneiro de guerra em Gaza que me fez lembrar esses infernos aqui. Como é que eles são descritos aqui? Esses infernos encontram-se abaixo de nosso continente em Jambudvipa, que é descrito na cosmologia budista como sendo, digamos, o planeta onde nós habitamos, né? Esses infernos encontram abaixo de nosso continente, Jambudvipa, pois numerosos são os seres de nossa dimensão que caem ali. Imediatamente, assim, a descrição numérica é dito que se você pegar a quantidade de, imagine a quantidade de insetos que existem nesse terreno aqui do KPG. Pega ácaro, tudo assim, formiga, cupim, né, que desce aqui 1.000 metros abaixo do solo. Imagina quantos seres habitam esse terreno, esse quadrado aqui. É dito que a quantidade de seres que estão nos infernos é mais ou menos parecida como essa, assim. A quantidade de humanos que estão aqui, exponencialmente a quantidade de seres que estão no inferno, assim, é absolutamente incalculável. Em função das causas e condições acumuladas com baixo nível de lucidez, assim, né? Uma lógica de retribuição absurda, marcada por violência e ódio. Então, imediatamente abaixo se encontra o inferno dos tormentos intransponíveis, acima do qual alinham-se sucessivamente o inferno extremamente incandescente, o inferno incandescente, o inferno dos grandes prantos e urros, o inferno dos prantos e urros, o inferno da reunião e do esmagamento, o inferno das linhas negras e o inferno das ressurreições. Nos infernos das ressurreições, então ele fala, quais são os sofrimentos que se experimenta nesses infernos? Aqueles evocados em cada um dos seus nomes. No inferno das ressurreições, os seres são acorrentados uns aos outros e são trespassados e feridos até a morte. Depois um vento frio eleva-se, ressuscitando os mortos, e tudo recomeça até que se chegue ao fim de um período de permanência ali. Ou seja, o renascimento lá não depende de um corpo como o nosso, é um sopro. É um sopro. É, é, é que o sofrimento é tão grande que é como se houvesse um desmaio nessa condição, e no momento. Só que no momento em que você ressurge de novo, é como se você saísse do desmaio e você volta de novo naquela condição infernal. E isso, a quantidade de tempo é uma quantidade que, assim, é de um kalpa. É assim, é de trilhões e trilhões e trilhões de anos numa lógica temporal humana. Mas um dia sai? Um dia sai. Por exemplo, é descrito. Veja assim, você está numa condição de dor de dente. Você foi no dentista. Sim, canal, dor insuportável e daí por diante, a anestesia não pegou e você está naquele sofrimento insuportável. Você consegue praticar a compaixão nessa hora? Você consegue se lembrar assim? O sofrimento é tão grande que não tem espaço para que abra uma condição minimamente virtuosa naquele momento. A gente sabe o que é isso, assim, né? Você tá, bom, qualquer descrição de dor e sofrimento, ela encobre, assim, ela ganha uma tal magnitude que ofusca a tua própria natureza, capaz de perceber o outro. Mas, por exemplo, é descrito num dos infernos que esses seres estavam sendo acorrentados, e aí um dos seres vai e tropeça. E no momento em que tropeça, um desses guardiões dos infernos vai com um objeto pontiagudo para bater na cabeça do ser. E o ser que está atrás, ele vai por um impulso e ele ajuda o outro ser a levantar. Por um impulso. Naquela condição absolutamente infernal. Ali você tem um imprint de ação virtuosa, kármica, que na medida em que aquele karma se esgote na condição infernal, esse outro karma, do momento em que ele ajuda, ele pode amadurecer. E no momento que ele amadurece, bum,
causa de renascimento numa condição muito mais favorável, como um humano, como um animal e daí por diante. Não desprezem os pequenos gestos, gente. A gente acha que é banal, um pensamento que passa na nossa cabeça, uma atitude. Tudo isso marca o nosso contínuo mental. Não tem ninguém olhando e fazendo essa contabilidade, mas é assim que funciona. São hábitos e tendências que como um, como um vento me levam para lá ou para cá. Imagina uma folha numa ventania. Quando a gente fala da mente, a gente fala dos canais e ventos sutis, né? São esses ventos, numa perspectiva bem sutil, que me faz ir para lá ou para cá, né? Um vento de uma emoção e daí por diante. E essa folha seca é a nossa existência. Dependendo do vento que bater, vai me jogar para lá, para cá e daí por diante. Se o vento está mais tranquilo, essa folha ela pode flutuar e daí por diante. E se ela pudesse, né? Se ela tem alguma senciência, ela pode perceber com mais clareza o lugar onde ela está flutuando e daí por diante. É disso que se trata. Tudo isso vai marcando o nosso mental. No inferno das linhas negras são marcadas sobre o corpo, depois eliminam-se essas linhas como serras e machados incandescentes. Alguns são cortados com tesouras, outros com machados, com dor insuportável. No inferno da reunião e do esmagamento, os seres são todos aglomerados e depois esmagados entre montanhas ou muros de metal. No primeiro caso, montanhas em forma de cabeça de carneiro surgem de duas direções opostas para moer os infelizes que se encontram entre elas. Quando se afastam, um vento frio eleva-se, os corpos voltam à sua forma inicial e o mesmo suplício recomeça. No inferno dos prantos e urros, os seres se consomem dando gritos de terror. No inferno dos prantos e urros, no inferno dos grandes prantos e urros, seus gritos são ainda mais terríveis. No inferno incandescente, eles são supliciados pelo fogo e por muitas outras maneiras. Bronze fundindo é jogado em suas bocas, calcinando-lhes as entranhas, uma lança cheia de pontas os empala até o alto do crânio. No inferno extremamente incandescente, as torturas ultrapassam as precedentes em horror. O bronze e outros metais em fusão queimam a pele e a garganta dos condenados, e chamas saem dos seus 9 orifícios, ou ainda eles são empalados sobre tridentes que os atravessam do ânus ao alto do crânio e da planta dos pés aos ombros. O inferno dos tormentos insuportáveis consiste em uma gigante estrutura feita de ferro, terrivelmente quente, larga e alta, de 20.000 yohanas, de onde os seres são precipitados, caindo em imensos caldeirões que medem vários yohanas, cheios de bronze e de outros cobres líquidos, mantidos em ebulição por fogueiras insuportáveis acesas em todas as partes. Alguns, mergulhados em gigantescos caldeirões de ferro, até o alto do crânio, fervem como grãos de arroz. Como nesse lugar sofre-se sem descanso, fala-se de inferno dos tormentos intransponíveis. E aí ele começa aqui a dar a descrição do tempo que se passa lá, né? A duração da vida no inferno das ressurreições e nas seguintes, o dia e a noite duram tanto quanto uma vida entre os deuses do desejo. E a duração de uma vida nesses infernos vale o mesmo tanto que aquela desses deuses. Aí ele descreve, né? Ele vai dizer, só para vocês terem uma ideia, a duração de vida entre os deuses do paraíso dos 4 grandes reis equivale a um dia no inferno das ressurreições. 30 desses dias formam um mês, e 12 meses um ano. Os seres desse inferno vivem 500 desses anos dos deuses. Isto é, 162 vezes 10 elevado à 10ª potência de anos kármicos. E aí ele vai dando essa descrição temporal de quanto tempo leva para se sair dessas condições infernais. Daí ele descreve os infernos vizinhos, né? Dispostos nos 4 pontos cardeais, eles circundam os 4 infernos incandescentes. Primeiro, há fosso de brasas onde se afunda até os joelhos. Os seres dos infernos vão ali buscar um lugar de repouso, porque eles estão nos infernos e eles enxergam o inferno vizinho e eles tentam escapar e vão correndo até lá. Vão ali buscar um repouso.
mas mal colocam um pé ali e sua pele, sua carne e seu sangue se destroem inteiramente. Ao retirarem o pé, ele retorna à sua forma original. Ao lado encontra-se o segundo inferno vizinho, um pântano de lama imundo composto de cadáveres em liquefação. O líquido pulula de vermes brancos com cabeça negra, cujo esporão afiado fere até o osso. E daí sucessivamente, gente. Depois ele vai descrever os infernos frios, e ali é uma condição de sofrimento marcada pelo frio. E a descrição dos infernos tem a ver com o tipo de feridas que se fazem nos corpos das pessoas que estão nesses infernos. Ah, e os infernos efêmeros podem ser criados pelo karma de inúmeros seres, mas também de um ou demais seres. Eles assumem aspectos diversos e não ocupam lugares precisos. Eles existem nos rios, nas montanhas, nos desertos ou ainda sob a terra. Alguns se encontram em lugares habitados pelos homens, como aquele inferno descrito pelo sublime Madhya Moggallana Putra, dentre outros infernos efêmeros que se encontram em lugares desertos. Mencionaremos aqueles onde vive o venerável Shangarakshita. São infernos, assim, por exemplo, é descrito um dos infernos, assim, o Karmapa, por exemplo, ele uma vez levantou uma pedra e ele encontrou um sapo enorme, e dentro desse sapo existiam vários vermes que estavam comendo esse sapo por dentro, e ele descreveu aqui como um tipo de inferno efêmero. Então são maneiras descritas de descrever esses infernos que não estão, como ele disse, eles não ocupam lugares precisos, né? Tem uma outra descrição, o Patrul Rinpoche descreve um inferno num determinado lago no Tibete, que é um lago muito bonito, mas para quem consegue ter a visão mais sutil daquele lago, parece que é um lago onde existe um grande peixe enorme e vários seres dentro dele devorando esse ser. E isso é descrito como sendo um tipo de inferno. Se vocês tiverem interesse. Aqui. Só para ler, para vocês terem ideia. Quando a Dakini Yeshe Tsogyal meditava em Amdrok, um bompo jogou uma moeda de ouro puro que se transformou num lago. Esse lago é o Lago Azul Turquesa, um dos 4 famosos lagos do Tibete. Ele é tão grande que para se sair de Longangchen, onde ele começa, e chegar até Zemagyaru, onde ele termina, são necessários vários dias de caminhada. Um dia, o grande Siddha Lingerepa olhava o lago e colocou-se a chorar, dizendo: Ai, ai, não abuse de oferendas, não abuse. Como lhe foi solicitado uma explicação, ele respondeu: Existe nesse lago a consciência reencarnada de um lama que abusou das oferendas. Ele está sofrendo de forma atroz num inferno efêmero. E quiseram vê-lo. O Siddha, num passe de mágica, secou o lago num instante. Havia ali um grande peixe, tão grande que tocava toda a borda. Pululando de pequenas bestas que lhe roíam, ele se contorcia com dores intoleráveis. Alguém lhe perguntou se poderia haver um mau karma. Tsanla Tanakchen, o lama de cabelos negros, disse Lingerepa. Esse lama, cuja eficiência e bênçãos de palavra havia sido extremamente poderosas e que de um simples olhar aliviava aqueles que maus espíritos importunavam, tornou-se objeto de veneração nos 4 províncias de Utsan, mas quando lhe aconteceu de fazer a transferência de consciência de um morto, ele trouxe para cada pé um grande número de cavalos e bois que haviam pertencido ao defunto. E aí ele descreve: um dia o Siddha Tantonggelpo fazia um exercício de canais de energia num rochedo que se partiu em 2. No interior havia uma grande rã que abria sua boca negra em intervalos regulares. Inumeráveis pequenas bestas estavam agrupadas sobre ela e lhe roíam o corpo, infligindo assim sofrimentos insuportáveis. Desejou-se saber a razão. Tantonggelpo explicou que aquele havia
que aquele havia renascido. Tanto Gyalpo explicou que aquele que havia renascido era um sacrificador de animais. Onde é que está isso, não? Qual página? Na página 184 do Patrulha. Patru. Então ele está descrevendo aqui experiências de infernos decorrentes de ações praticadas em vidas anteriores. E são condições extremamente duras e desfavoráveis. Por que que a gente está falando sobre isso, gente? O Gampopa ensina a meditação sobre o sofrimento do samsara como uma forma de antídoto ao apego aos prazeres do samsara. Então, se eu estou aqui acomodado, tranquilo e de forma indulgente vivendo as experiências do samsara, ei, presta atenção. Um lama que era descuidado com as oferendas que faziam para ele, renasceu nessa condição infernal que a gente descreveu. Um ser que era sacrificador de animais renasceu nessa condição infernal, como ele descreve, dessa rã com vermes comendo por dentro e daí por diante. A gente precisa estar muito atento nos nossos gestos, gente, porque essas ações elas implicam em registros no nosso contínuo mental e podem implicar em experiências posteriores como resultado dessas ações, dessa ou daquela natureza. Quando a gente faz, por exemplo, a prática de Vajrasattva, que a gente fala que é uma prática de purificação, o que a prática de Vajrasattva vai fazer, ela não vai eliminar o teu karma, mas ela vai, de certa forma, transmutar a maneira como você vai experimentar as consequências do seu karma. Então a gente faz a prática de Vajrasattva, eu vou restar o mantra de 100 sílabas, porque eventualmente uma ação negativa que eu pratiquei poderia ser uma causa de renascimento no inferno ou como animal. Mas pela prática de Vajrasattva, aquele karma vai ser experimentado como uma dor de cabeça, como uma condição desfavorável humana, e daí por diante, entende? A consequência ainda existe. A forma como eu vou experimentar ela vai depender da maneira como eu lido com a minha maneira de acumular mérito, virtude e daí por diante. O senhor poderia voltar nos infernos frios? Porque eu acho que nos infernos quentes tem essa questão do ódio, né, da raiva como talvez mais característico. Nos infernos frios também é marcado pelo ódio? Tem alguma característica assim emocional, uma emoção perturbadora mais específica? É o ódio também, Gabriela. Mas isso vai assim, dependendo da tua conduta. Ó, eu vou ler aqui. Os infernos frios, eles são chamados de inferno dos abscessos rompidos, inferno do bater o queixo, inferno das lamentações, inferno dos grunhidos, inferno das rachaduras semelhantes ao palas, inferno das rachaduras semelhantes ao lótus, inferno das rachaduras semelhantes ao grande lótus. Aí ele fala, onde eles se encontram? Abaixo do nosso continente, em frente aos grandes infernos. Quais são os sofrimentos desses infernos? O que os nomes evocam. Os dois primeiros descrevem o frio intolerável, descrevem as mudanças que o frio intolerável provoca nos corpos. Surgem abscessos que depois se rompem. Os três seguintes evocam os sons que são produzidos sob a ação deste insuportável frio, e daí por diante. Então ele vai dar, na verdade, a experiência é de frio. O nome tem a ver com a descrição do que fisicamente, entre aspas, se manifesta naquele que renasce nessas condições, mas a causa de renascimento, da mesma forma, é o ódio. Eu não conheço uma descrição que vá dizer o seguinte: se o teu ódio é dessa natureza, isso é causa de renascimento nesse inferno frio, entende? Eu não tenho essa informação do porquê um tipo de ódio causa renascimento nesse ou naquele. Talvez o Patrulho Rinpoche possa ter esse tipo de detalhamento maior. Lama, com licença. Por favor. Lama Drimê tem. Tem? Sim. Você tem pra gente só ficar com gostinho de saber alguma coisa? Você se lembra? Não quero falar, não. É? Porque pode ser que eu fale errado, né?
Tá. Então, conversa com o Lamadrimé, porque ele pode ter essa lógica causal mais descritiva, mas o fundamental que causa renascimento nos infernos é o ódio, tá? Mas fala com o Lamadrimé, talvez ele possa descrever ainda melhor para você, tá? Os pretas. Uma coisa. Será que a gente pode dizer que no bardo do sonho, quando você tem pesadelos, você pode entrar num desses infernos aí? Olha, assim, eu não acho. Porque é um estado de consciência, né? Eu não diria que seria impossível. Eu não sei se quando você teve um pesadelo, você entrou em um inferno. Entende o que eu quero dizer? Mas seja num estado de vigília ou num estado onírico, é possível acessar todos esses planos de existência. Um Buda, ele porque é um locus, mas não é. Quando o Buda é descrito que o Buda visitou um certo inferno, um certo plano divino e daí por diante, que o Buda deu um passo, ele já estava lá. Mas nem um passo, se ele quiser, ele precisa dar. Porque são todos estados de consciência. Então, em tese, eu estou dizendo, sim, é totalmente possível. Se quando você teve um pesadelo, de fato, você acessou um plano desse de existência, ou na verdade é mais um registro vigil que aconteceu durante o dia e a tua mente criou ali uma condição para lidar com aquela situação que você viveu no dia ou no passado e daí por diante. Daí precisa ter um nível de onisciência para te dizer, não, é que você foi para aquele inferno tal. Ou se isso simplesmente é uma manifestação da tua mente, do teu karma, para elaborar, para digerir uma determinada experiência do teu dia a dia, entendeu? Mas que em tese poderia sim, tá? Renascimento como preta, né? Como espírito faminto, é a avareza. Onde eles vivem, né? Ele fala assim, ó, trata-se de Yama, o rei dos pretas, e de seus súditos. É o reino dos pretas. Então, é o reino de Yama e dos seus súditos. Onde eles vivem? Yama mora a 500 yohanas abaixo de Jambudvipa e seus súditos em diversos locais incertos. Ah, quais são os seus sofrimentos? Ainda que alguns pretas possuam poderes milagrosos e gozem de uma abundância de bem semelhante à dos deuses, existem pretas que têm uma experiência confortável, mas eles experimentam sofrimento também. Para os pretas cujos vícios são exteriores e manifestam-se naquilo que comem, tudo que devem comer e beber parece-lhes pus e sangue, ou ainda eles não podem usufruir desses alimentos, pois outras criaturas impedem que deles se aproximem. Os pretas cujos vícios são interiores não são vítimas de seres que o impedem de se alimentar, mas eles mesmos são incapazes de beber e comer. Alguns cuja boca é miúda como um buraco de agulha, e o estômago são tão grande como uma montanha, sofrem de fome, mas eles não podem ingerir nem mesmo o menor detrito jogado no lixo. Os pretas, para os quais os alimentos são nefastos, formam dois grupos: os que sofrem de guirlandas de labaredas e os que se alimentam de imundícies. Os primeiros são queimados por tudo que absorvem. Os segundos comem excrementos, bebem urina ou cortam sua própria carne para devorá-la. A exemplo dos pretas de Shrona, os pretas que Shrona descobriu em um lugar no deserto. Quanto tempo eles vivem? Eles podem viver até 500 anos, mas para eles um dia e uma noite correspondem a um mês para os humanos. Os pretas vivem 500 anos e para eles um dia vale um mês. É a descrição do tempo, né? Então existem vários tipos de pretas. Como ele menciona aqui rapidamente, alguns experimentam condições de vida, às vezes até aparentemente mais favoráveis, mas vivem numa condição de espírito faminto, de escassez, de certa forma, e experimentam um sofrimento, até que consigam acumular algum nível de karma que amadureça e o tire dessas condições. E os animais? Os animais podem se dividir em 4 grupos. Os animais providos de um grande número de patas, os quadrúpedes, os bípedes
e os animais sem patas. Onde eles moram? Nas águas, nas planícies e nas florestas, mas a maior parte deles nos grandes oceanos. Quais são seus sofrimentos? De serem subjugados, abatidos e de devorarem-se entre si. Os animais subjugados são aqueles que os homens domesticaram. Contra sua vontade, eles são subjugados com pontapés, socos, chicotadas e ganchos de ferro. Dentre os animais que são abatidos, encontram-se os cervos e outros animais selvagens. Disso a gente entende, né, como o maior produtor de proteína animal. Porque os animais viraram esse tipo de commodity, né? Então, visitem um abatedouro e talvez vocês conheçam de perto a descrição da condição desses animais, e que muito se assemelha aos infernos, né? Quando a gente fala dos humanos experimentando situações infernais, a gente descreve às vezes um, um preso, uma pessoa que está sendo condenada pelo tribunal do crime de uma facção criminosa e daí por diante. Algumas das descrições que a gente viu aqui se assemelham a essas experiências infernais. Um animal num abatedouro, pensa num boi e a maneira como ele é talhado para tirar os pedaços de carne, a picanha, o acém e tal, não sei o que. É o inferno das linhas cortantes, né? Assim, ele é cortado todo e um animal experimentando uma experiência de inferno. É, essa é a realidade de abatedores que estão, sei lá, a 40 quilômetros de onde a gente está aqui agora, entendeu? Tem lugar isso. É assim que é, né? Mas a gente é tão insuportável que a gente não entra em contato com isso. A gente consome. Eu digo eu não sou vegetariano, não, gente. É uma tomada. Esse é um ensinamento meio tapa na cara, assim, de tomada de consciência. A gente vai no supermercado e compra a embalagem que tem um franguinho. Ele tá morto lá dentro, tem pedaços dele, mas o logo da Sadia, não vou falar de nenhuma empresa aqui, mas como a gente é capaz de subverter, né, as coisas, né? Aquilo que é uma ação voltada ao a destruição do meio ambiente é apresentado como uma política de preservação do meio ambiente, né? Uma empresa de responsabilidade ambiental e daí por diante é a que mais polui. É, a nossa propaganda, ela coloca os bichinhos todos fofinhos nas embalagens de carne e de frango e de porco, né? Mas eles estão todos sendo abatidos. Essa subversão da realidade, mas que implica em consequências, né? É, Dentre os animais que são abatidos, encontram-se os cervos e outros animais selvagens. Eles são mortos por causa de suas pérolas, sua lã, seus chifres, seu sangue, sua carne e sua pele. Eles devoram tudo o que passa diante. Ele fala dos animais, né? Eles devoram tudo o que passa diante de seus olhos. A duração da vida dos animais é indeterminada. Alguns podem viver até um calpo intermediário, que ele descreve aqui, o Patru Rinpoche descreve mais os animais que a gente não consegue ver que vivem nos oceanos. Os animais que vivem mais tempo vivem um kalpa. E é isso, a causa de renascimento como animal é isso, é um ser que constante, com níveis e níveis, né? Tem animais e animais, gente, mas invariavelmente o animal ele está compulsivamente passando a vida comendo e sendo comido, né? Ele busca alimentar-se e evita ser comido por um predador e ele quer procriar, ele quer reproduzir, né? De certa forma, o ser humano é uma espécie de animal, a gente sabe disso, né? Quantas pessoas passam a vida inteira pensando no que vão comer, pensando no que vão, como vão reproduzir, tendo um tipo de vida bastante primitivo, né? Isso é causa de renascimento como animal. Se eu passo a minha vida pensando no que eu vou comer e não ser comido, destruído, né? É, só me protegendo e pensando naquilo que eu me alimento e vivendo uma vida sexual absolutamente compulsiva, movida pelos meus instintos, que hábito e tendência eu estou cultivando, né? Não tem muita lucidez aqui. Eu ajo por a ignorância, causa de nascimento como animal, a ignorância que a gente se refere aqui
diz respeito mais ao aspecto impulsivo, entende? A um comportamento de sobrevivência impulsivo, sem muita complexidade, né? O cérebro de um animal, ele não tem pré-córtex frontal, ele não é capaz de fazer, ele não é capaz de construir um prédio, né? A questão fundamental é o que um homem faz com esse cérebro, né? Com essa capacidade de lidar com a realidade complexa, o que eu faço com esse corpo humano, entendeu? Um animal, ele tem uma estrutura cerebral mais simples, mais primitiva. E nessa perspectiva mais simples, ele se comporta numa lógica de sobrevivência, eu diria. A ignorância é mais marcada por aí, porque se a gente olhar sobre um outro aspecto, alguns animais sabem viver em harmonia com a natureza de uma maneira muito mais evoluída do que os humanos, né? Mas é sob essa perspectiva de uma existência mais marcada por impulsos de sobrevivência que gera a causa de renascimento como animais, como animal. Tudo bem, gente. Então, todo esse ensinamento, ele não é uma ode ao sofrimento. Por isso que eu fiz todo aquele preâmbulo no início, mas ele é muito mais um convite a olhar a realidade a partir da perspectiva do que de fato ela é. E por que eu renasço nessas ou naquelas condições? E as condições mais ou menos favoráveis de conhecer a realidade tal como ela é são descritas no ensinamento budista como sendo condições marcadas por um certo nível de sofrimento. De que sofrimento nós estamos falando? Sofrimento informação, que é aquele sofrimento sutil, sofrimento da mudança, marcado pela transitoriedade dos fenômenos, e sofrimento manifesto, o sofrimento do sofrimento, que é descrito com esse nível de detalhamento pelos ensinamentos budistas a partir dos 6 reinos de existência: infernal, pretas, animais, humanos, semideuses e deuses. A gente viu hoje 3 tipos de renascimento, marcado por esses sofrimentos mais agudos, e na próxima semana a gente vai entrar um pouco no sofrimento humano dos semideuses e dos deuses. Tá bom, gente? Tudo bem? Sei que não é um ensinamento fácil, gente. Se a gente de fato se conecta com ele, é um ensinamento duro, mas é um chamado para acordar e tirar o melhor proveito dessa preciosa existência humana. A gente tem essa oportunidade agora, não vamos desperdiçar. A nossa condição, em comparação com essas que a gente descreveu aqui, é muito favorável. O que eu faço dessa condição? Esse é o fundamental. Tá bom? Corri aqui, gente, mas para dar 5 minutos a gente toma pelo menos um chazinho aqui e cobrir todo o texto. Tudo bem, gente? Quem está em casa? Sim, Lama. Vamos fazer a dedicatória, então? Ninguém vai pedir detalhes desses centros, né? Oi? Ninguém vai querer saber mais de detalhes. Não, se quiserem, avance um pouquinho e vamos para a parte do Patrão Rinpoche, que aí não falta detalhe lá. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como